Bom dia, ou boa noite, dependendo de onde você mora. Meu nome é Gustavo Rodrigues e sou um dos fundadores do site Formiga Elétrica. O seu propósito? Desvendar e explorar os mistérios do universo do cinema, dos quadrinhos, das séries e da literatura. E como resultado de nossa pesquisa singular, aqui você verá coisas, que diria ser impossíveis. E ainda assim estão aqui. Todos vocês que estão assistindo são conectados ao Formiga Elétrica de uma forma ou de outra. E você conhecerá muitos de seus conteúdos com o tempo. Então, agora começamos. Mais um Formiga na Tela. E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um Formiga na Tela, o videocast semanal do site Formiga Elétrica. E pela introdução, vocês já puderam ver que cada um tem o seu Jonathan Pryce que merece, né? Mas hoje vamos falar sobre Tales from the Loop, aí a nova série aí disponibilizada pelo Prime Video da Amazon. Uma grata surpresa, né, senhores? Essa série virou o meu xodózinho aí durante esses 8 maravilhosos episódios. E para você que está assistindo aí a gente, não se preocupe caso você ainda não tenha assistido a série, porque nós vamos falar aqui nesse vídeo tudo sobre a série, só que sem spoilers, e depois nós vamos gravar um podcast aí com mais de 1 hora, falando com spoilers liberados, falando do final, falando de tudo. Mas então, para você ter esse gostinho aí, querer ver a série aí, que vale muito a pena, confira esse vídeo. What do you do? When someone says something's impossible, I prove it's possible. Bom, pessoal, antes da gente começar o vídeo, gostaria de começar falando aí de uma inspiração, né, a base da criação da série, que não é nada convencional, porque não é baseada em livro, não é enfim, é baseada em pinturas, né? Pinturas Exato. do sueco chamado Simon Stålenhag, sei lá como é que fala o sobrenome dele. São pinturas muito bonitas, depois eu joguei no Google aí pra dar uma olhada, é bem interessante. Então já tem uma inspiração, uma base aí um tanto quanto, ou melhor, nada ortodoxa. E o Rafa me disse que tinha um RPG também, né, Rafa? Conta essa história aí que eu não consigo imaginar a série, depois de ter visto, como é que ela funcionaria no RPG. Então, na verdade, a gente conversou assim, por fora, né, nas conversas casuais. Eu mencionei para eles que Tales from the Loop era uma espécie de Stranger Things bombado. E eles acharam estranho depois de assistir a série. Falaram, porra, mas não tem nada a ver com Stranger Things. Mas é porque a minha referência anterior era do RPG, que saiu em 2017, também por um grupo de suecos, né? O Tales from the Loop, ele é experiências no mundo real, experiências no mundo concreto, com um toque de fantasia e de ficção científica. E o jogo, o Tales from the Loop, ele lembra bastante Stranger Things, porque algumas das classes, né, tipo Dungeons and Dragons, sabe? Você tem o guerreiro, o mago, etc. para jogar. Em Tales from the Loop você pode interpretar o garoto que é o problemático, você pode interpretar o garoto que é o popular da escola, você pode interpretar o menino gênio. Essas são as classes do jogo, por isso que ele lembra Stranger Things. E também lembra por quê? Porque no jogo, assim, a trama toda gira em torno do Loop, que é uma instalação que no jogo, tá? Isso não é spoiler da série, gente, porque aqui eu não tô falando da série, tá? Tô falando de enredo do jogo. No jogo, no ano de 1954, o governo sueco mandou construir um acelerador de partículas, o maior do mundo, ali. E, muitos anos depois, várias consequências estranhas da construção dessa instalação surgiram naquela cidadezinha da Suécia. Ou então, caso você decida por um cenário alternativo, em Nevada, nos Estados Unidos, que é outro cenário que o jogo oferece. Legal, bom, então vamos ajudar a série a fazer sucesso, mas antes de qualquer coisa, Daniel, a sinopse da série, antes da gente sair atropelando tudo. Vamos lá, mas antes da sinopse a gente precisa ainda complementar o que os dois cavalheiros falaram aqui, porque, primeiro, né, esse é um detalhe que a gente sempre acaba deixando quieto, não, ou melhor, a gente fala quando a gente lembra, mas é muito normal no meio de tantos detalhes, ainda mais uma série conceitualmente rica, riquíssima, como é o caso
o Tales from the Loop, a gente acaba passando de lado, tá? A série de 8 episódios, ela foi criada pelo Nathaniel Halpern, que já traz uma credencial bacana de TV, que é o Legião e o Outcast, que é aquela série baseada nos quadrinhos do Robert Kirkman. Qual que foi a pegada da série, no caso? O Gustavo citou o Simon Stalenhag, que em 2014, mais ou menos, lançou um artbook com os conceitos de unir um clima rural, um clima acolhedor, interiorano, com uma tecnologia estranha, mas que para aquelas pessoas dentro daquelas pinturas parece um negócio até comum, né? E você desenvolveu uma série a partir disso, ou seja, o artbook do Stalenhag, ele é de 2014. Em 2016 tem o Kickstarter para sair o RPG. E em 2020 a gente tem a Amazon, né? O Halpern levando esse projeto para a Amazon e a série finalmente saindo. Mal comparando dentro da cultura pop e além, eu acho que um correspondente que a gente tem, que vale citar aqui, é o 2001 Odisseia no Espaço, porque o conto O Sentinela deu origem a um romance e deu origem a um filme, né? E aqui o artbook do Stalenhag, ele deu origem também ao RPG, que eu e o Gustavo nós não jogamos, nós vamos confiar na palavra do Rafael aí, que é legal e tal, e deu origem a essa série que é absolutamente fantástica. São 8 episódios, tá? Saindo do cenário que o Rafael comentou aí da Escandinávia, nós somos transportados para Mercer, em Ohio, onde o Loop é o centro de física experimental que lida com aqueles tipos de experimentos que a gente via muito em Fringe, né? Uma outra série que a gente deveria fazer um vídeo ou um podcast em algum momento, né? Com o envolvimento de um artefato que nós não sabemos direito o que é, que se chama Eclipse, né? Que perpassa por todos os personagens, assim, as consequências desses experimentos, daquilo que é desenvolvido dentro do centro de física experimental. O Loop, no caso, ele acaba afetando as vidas dos habitantes ali da cidade, né, que moram bem próximo ali, e nós acompanhamos esses desdobramentos por cada episódio, que apenas parecem independentes, mas não tem nada de independentes. Uma piada interna nossa aqui é que nosso outro editor do Formiga Elétrica, o Paulão, assistiu o 5º episódio sem saber que a série já estava no meio. Então, basicamente é isso, tá? A gente está aqui não para falar muito sobre esses episódios, porque conforme o Gustavo falou, a gente pode tirar muito do prazer das pessoas se a gente revelar ponto-chave da trama, mas a gente está aqui para fazer com que todo mundo assista, porque, acreditem ou não, mesmo as coisas meio vagas que nós falaremos aqui, a gente poderia ficar horas comentando sem dar realmente os spoilers da série, né? Exatamente. Bom, primeiro começando pelo que a série me encantou. Eu acho que ela se destaca muito dentro do cenário de séries de ficção científica que nós temos hoje em dia, que a maioria, né, são mais voltadas para aventura, ação, né? Então tivemos aí um Altered Carbon, enfim. No caso, eu fui totalmente surpreendido, porque primeiro eu nem fazia ideia de quem era Simon Stalenhag, também não fazia ideia do RPG, então, enfim, o Daniel simplesmente mandou o link aí com as informações da série no MDB, eu li, olhei o trailer, assim, achei bem interessante, comecei a ver a série me encantou assim de vez. Primeiro porque ela tem uma particularidade, né? Ela tem uma personalidade tão própria. Primeiro que ela é uma série super singela, contida nela mesma, ela não necessita aí de grandes reviravoltas, com ganchos pro próximo episódio, nem nada. Embora nós ficamos sempre ansiosos pro próximo episódio, não é um plot twist, não é um gancho, um cliffhanger, né? É outra coisa, é mais conceitual, é mais intelectual. Hoje em dia, é claro, não só hoje em dia, né? Desde sempre, só que hoje, como tem muito mais produções aí pra gente ver, as produções elas acabam sendo muito verborrágicas, muito eloquentes. E no caso do Tales from the Loop, ela não é eloquente na verborragia, como a maioria das séries sci-fi que a gente vê por aí. Ela é eloquente justamente na sua contemplatividade. Não é à toa que parte da trilha sonora é do Philip Glass, com todo o seu construtivismo, né? Quando o episódio termina, tudo aquilo que aconteceu fica reverberando, né, na cabeça do espectador.
só que como conceito, e não como aquela coisa besta de teoria de fã, ligação, tal, enfim. Então, só isso me encantou. E além disso, tem um outro lado da série que, assim, é uma série muito bucólica também, né? Não só no texto e na trilha, mas no próprio mundo, porque quando a gente olha o conceito artístico, bem como o Daniel falou, das pinturas do Simon, é meio que um retrofuturismo até, né? Porque assim, você tem uma tecnologia avançada, só que o mundo é um mundo retrô. E o interessante é que boa parte dessa tecnologia, ela tá abandonada, ela tá velha, tá largada. Então, o clima da série, ele é um clima de outono. É um clima de transição, é um clima de troca, não só no cenário em si, mas nos próprios personagens, independente da idade de cada um deles, né? Então a gente não tá falando da metanoia de personagens com 40 anos ou personagens que estão no final da vida, não. A criança, o adolescente, o adulto e o idoso, todos eles estão nessa fase de transição. E isso ajuda muito nessa questão bucólica. E assim, o cenário em si, ele não está na alvorada, né? Nem a própria instituição, o Loop, está na sua alvorada, né? O complexo não está na sua alvorada. Todos eles estão nesse clima de outono, né? Então, é uma série de sci-fi? Sim, só que não é um sci-fi comum. O sci-fi é uma desculpa para aqueles personagens e aquele local evoluírem, se desenvolverem, né? Então, isso daí foi o que me conquistou na série. Eu acho que uma das coisas que fazem com que o Gustavo mais goste na série, que é uma conversa que a gente tem há muito tempo, que é sobre a definição do gênero ou não gênero ficção científica. E no caso de Tales from the Loop, é uma daquelas séries, é um daqueles trabalhos de ficção científica em que a ficção científica ela serve como escopo para outras reflexões, para outras coisas. E Tales from the Loop é, antes de tudo, uma série humanista. Ela se dedica... Isso é uma coisa que fica bastante clara logo nos primeiros episódios, assim, logo no primeiro episódio. Que você entende que as intenções da série não são chafurdar por, como o Gustavo falou agora, termos técnicos ou um hard sci-fi, né, como a gente está acostumado a dizer. Não é aquela coisa, como ele bem citou agora há pouco, aquela coisa de altered carbon, de ficção científica, sabe, cheia de termos técnicos, uma coisa meio hermética. Não, Tales from the Loop é extremamente acessível porque ela usa a ficção científica como pano de fundo para trabalhar temas absolutamente humanos. Ela vai muito mais no sentido de um soft sci-fi, de trabalhos, sei lá, de referência da literatura. Um Robert Heinlein, uma Ursula Le Guin, pessoas que estavam mais interessadas em usar a ficção científica para explorar a condição humana do que para propor um futurismo. Acho que até por isso o escopo da série ele é muito bem usado, apesar dele diferenciar do RPG, né? Você vê que nem eu falei, um dos cenários que a série oferece é em Nevada, nos Estados Unidos. Então por que a série localiza as suas narrativas em Ohio e não em Nevada, já que já existia a possibilidade? Porque eu acho que o que o Gustavo falou é verdade. Eu acho que o cenário de Ohio, ele proporciona um bucolismo, uma certa melancolia latente, de que a condição humana ela é bastante limitada diante da sua percepção do universo, né? Principalmente na figura desse objeto que o Daniel mencionou na sinopse, né? O eclipse, que é uma coisa meio larger than life, beckettiana, que é a desculpa, o motivo pelo qual as coisas podem e precisam acontecer. E tudo funciona muito bem, porque eles não perdem tempo explicando o que não precisa ser explicado e eles dedicam muito tempo explorando aquilo que realmente vale a pena ser explorado. É interessante trazer essa parada aqui, e para o espectador que ainda está meio confuso, não ouviu falar da série e tal, vamos já dar um pequeno vislumbre daquilo que ele vai encontrar em Tales from the Loop, que é viagem no tempo, robôs, universos paralelos, e acho que tá bom, né? Falar isso. São 8 episódios que passeiam por esse tipo de conceito. Não vou perdoar o Rafael porque ele citou o Heinlein, citou a Le Guin, mas não citou o cara que eu acho que é fundamental, né, na questão dessa abordagem da ficção científica, que é o Michael Moorcock, porque, bem ou mal, eu vou falar de um livro que eu estou lendo agora que vai muito de encontro com essa noção que a gente está tentando passar aqui, que é o Enigma de Outro Mundo, do John W. Campbell, né, a versão longa, né, que é o Frozen Hell, que saiu aqui pela editora Diário Macabro. Para nós, é muito legal a gente ver aquela questão dos termos técnicos, ver que o cara pesquisou, ver que o cara foi atrás e deu um estofo científico para aquele negócio. Mas não sejamos hipócritas e deixar de reconhecer que aquilo é um fanservice. Aquilo lá, de uma certa forma, ele é um acessório, mas ele não empurra a história para frente. Então, por que eu trouxe o Michael Moorcock, né? Eu cito o livro Behold the Man,
em que o personagem precisa viajar no tempo e ele viaja no tempo através de um artefato científico, mas ninguém perde tempo para explicar quais são os mecanismos por trás daquilo. Por quê? Porque aquela discussão não faz sentido para a essência da história. E aí, algumas pessoas poderiam perguntar, tá, mas então podia ser uma mágica qualquer e o cara tá colocando o rótulo de ficção científica por nada. Não é isso. No caso de Tales from the Loop, como também no Behold the Man, existe um motivo para que o pano de fundo por trás dessas histórias seja de fato científico, entendeu? A questão é que ele não tá tão evidente. A série ela não vai chegar para você esfregar na tua cara determinadas coisas cuja delícia da série é realmente você ruminar para si, né? Você pegar e ficar com esses personagens na cabeça durante tanto tempo, né? Como foi o nosso caso, cara. A gente tava vendo a série, a gente tava toda hora falando, porra, você viu aquele episódio, você viu isso, não sei o que lá, nossa, esse episódio não foi tão legal quanto o anterior, mas não sei o que lá, o outro. Quando chegou no 8, a cabeça de todo mundo explodiu. Mas assim, explodir cabeça também Aí eu posso parecer que eu estou me contradizendo porque eu falei, não tem ciência cabeçuda, e não tem mesmo. Mas nossa cabeça explodiu de um ponto de vista muito mais emocional e humanístico do que qualquer outra coisa. Então, cara, eu acho difícil que eu estou falando por mim, que eu assista uma série tão boa quanto Tales from the Loop ainda esse ano. Espero que sim, espero estar errado. Sim. Mas essa série foi... E assim, eu já esperava alguma coisa muito boa, porque eu tava animado com o trailer, tá? Eu podia ter quebrado minha cara, mas felizmente não foi o caso. É muito legal isso aí que vocês falaram, e pegando esse conceito, né, que o Rafa falou, a questão do gênero sci-fi, e o que o Daniel chegou aqui e falou, pode chegar alguém e colocar um elemento mágico no lugar do elemento científico e a história aconteceria. Não! Realmente ela não aconteceria, porque aí tem o pulo do gato, que é claro que vai depender da interpretação de cada um da série, mas assim, no meu caso, quando eu terminei, eu pensei, poxa, o tema central dessa série é o tempo. O Daniel falou muito bem a questão da viagem no tempo, universo paralelo, só que o tempo, ele é a grande força motriz para todos os personagens. Quando eu falo tempo, nesse sentido que não poderia ser uma fantasia e sim teria que ser uma ficção científica, mesmo que soft, ela não precisa ser hard nem nada, mas é a desculpa científica. Cada personagem ele tá à mercê do tempo, pelos seus anseios, angústias, até esperanças, enfim, tudo definido por ele. Só que são os dois conceitos de tempo, né, que trabalha aí, o tempo Cronos, o tempo cronológico mesmo, por causa disso, a ficção científica, e o tempo Kairos, que é o tempo de cada personagem. Não é à toa que praticamente todos os personagens principais, quando eles vão falar de alguma reflexão, isso não é spoiler, tá? Podem ficar tranquilos, eles falam o lance, foi num piscar de olhos, que então é a contraposição do tempo Kairos, o tempo da natureza, o tempo orgânico de cada pessoa, né? O tempo introspectivo, em contrapartida do tempo cronológico mesmo, que o Loop tá trabalhando. Tanto é que quando você pega um episódio que ele trabalha com essa questão, não é um paradoxo, mas ele trabalha com essa questão de um ponto inicial encontra com um ponto mais avançado no tempo, que no caso é um personagem, eles se conflitam, eles crescem, só que um não tem a memória desse tempo do outro. Então, de fato é o tempo desenvolvendo esses personagens, cada um no seu estado. Tanto é que tem o único personagem que se dá conta disso mesmo, assim, que quando ele percebe que é o tempo que tá dominando isso, que é o personagem do Russ, isso aí também não é spoiler, tá, pessoal? Isso aí não é nenhuma revelação bombástica. Quando ele percebe isso em um momento em determinado episódio, ele muda completamente a sua complacência, né? Ele muda a sua expressão, ele muda tudo. E assim, a única coisa que mudou na vida dele é que ele teve consciência do poder do tempo. E isso é fenomenal, assim. Primeiro que as atuações na série, elas estão soberbas de todos os núcleos, né? O Jonathan Pryce nem se fala, o cara tá dando show. O núcleo das crianças também tá muito bom, enfim. Isso é muito necessário, porque como nós falamos lá no começo, o roteiro ele é singelo, o roteiro ele é eloquente pelo subtexto, não pelo texto. Então, ele demandava boas atuações para poderem passar essa carga emocional, como o próprio Daniel falou, a questão dessa catarse no último episódio, que é muito mais emocional, muito mais intelectual do que uma explosão de cabeça de plot twist e tal, tudo mais, né? Sobre isso que você começou lá com o Daniel, que o Gustavo também falou agora, essa coisa do elemento mágico, né, que ele está falando, é importante
acho que até para dar uma perspectiva para o amigo espectador, é importante a gente não confundir como eu falei, uma mera desculpa, um mero escopo com esse elemento, como eu defini, beckettiano, porque tudo o que acontece em Tales from the Loop, mesmo essa questão do tempo, o confronto com a tecnologia, o confronto com a possibilidade de realidades alternativas, para mim soa muito como um existencialismo cósmico. Você colocar a perspectiva humana diante da vastidão de possibilidades que a existência no universo e como ele se organiza, como ele se compõe, o que existe nele, em todas as suas possibilidades que ainda estão muito longe do nosso entendimento, mas não da nossa compreensão, se organizam. Então, quando as pessoas em Tales from the Loop, elas são confrontadas, por exemplo, com, sei lá, a possibilidade de viajar no tempo, parar o tempo, com robôs que são quase seres vivos, ou com realidades alternativas, etc, etc, nada disso é para você prestar atenção no robô, na viagem no tempo, na realidade alternativa. É para que as expressões, os sentimentos, as emoções, elas se manifestem em situações que são limítrofes, que revelam como nós realmente somos, como nós realmente pensamos. E acho que isso tem muito a ver com aquilo que o Daniel falou, de essa maneira mais alegórica de explodir a nossa cabeça no final do 8º episódio, porque a narrativa é tão bem escrita, mesmo com todas essas abstrações, mesmo com todo esse sentimento de pequenez diante do cosmo e das suas possibilidades, as coisas ainda fazem sentido. Inclusive o Gustavo e o Daniel vão lembrar, tem uma cena logo no finalzinho que tem a ver com isso que o Gustavo falou, foi num piscar de olhos, que amarra perfeitamente essa primeira temporada, porque você vê, através dos olhos daquele personagem, através da fala desse personagem, que apesar de todos os absurdos, apesar de todas essas coisas muito além do nosso entendimento, há um sentido. E esse é um sentido compreensível, se não intelectualmente, pelo menos intuitivamente. E como nós somos seres humanos e não máquinas, essa intuição é tão importante quanto a racionalização. E eu acho que esse é o verdadeiro valor do Tales from the Loop, né? Sim, esse é o verdadeiro valor, mas a gente não poderia passar esse programa sem comentar também os inúmeros méritos técnicos que essa série tem. As atuações, elas, conforme o Gustavo já falou, elas são fantásticas, né? E tinham que ser assim, porque esses personagens, eles têm uma densidade tal que eu comentei com os dois, porque eu comecei a ver, embora eles tenham terminado primeiro do que eu comecei primeiro. E uma das coisas que eu falei, tendo visto o 3º episódio para eles, é o seguinte, falei, eu não me lembro, pelo menos na TV, de personagens adolescentes tão bem escritos, né? Então, muito disso graças a uma maravilhosa direção, assim, que tem vários diretores atuando, inclusive a Judy Foster, que dirige o último episódio, mas existe uma unidade visual nessa série que é fantástica, assim. Quando você trabalha com equipes, é difícil você chegar num resultado como esse. A fotografia é lindíssima, é coisa que é difícil você ver em cinema, e as jogadas, as formas de trabalhar com os elementos visuais da série, eles também são absolutamente fora do comum em termos de série de TV, ainda mais em séries lançadas direto para serviço de streaming, como é o caso aqui. Vou citar 2 casos no 4º episódio, não é spoiler, tá? 4º episódio tem a questão do espelho retrovisor, na visão do menininho, né? Quem viu a série sabe do que eu tô falando. Quem não viu, guarde isso na cabeça. E o 6º episódio tem a questão de um personagem reprimido sexualmente, em que, num plano com mais pessoas, do externo para baixo, ele está coberto na composição. Então, isso é de uma esperteza visual que é notável, precisa ser dita e precisa ser discutida também, né? Porque isso é melhor que qualquer easter egg, sabe? E falando em easter egg, é óbvio que o Tales from the Loop ele também tem o seu, mas um bom easter egg, porque acho que no 3º episódio também existe uma fachada de cinema passando um filme do Costa Gravas, que é o Missing, né? Eu ainda preciso rever esse filme para ver qual é a relação dele com a série, mas tenho certeza que não está lá à toa.
Exato. Ah, esse tem Mário Bava também, lá em outro episódio. Enfim, isso que o Daniel falou é muito importante, porque, assim, às vezes quando a gente fala, poxa, a fotografia é maravilhosa tal, as pessoas esperam uma paisagem, assim, maravilhosa, ou, enfim, umas paradas grandiloquentes, e não. É no que o Daniel falou, é na esperteza. A fotografia, enfim, a direção de cena, ela é tão esperta nessa série que muitas vezes, às vezes você não percebe, às vezes você tem que rever o episódio para sacar essas coisas, porque é muito natural, é muito fluido. E é aquele negócio, né? Quando alguém faz bem o seu trabalho, você nem percebe, né? Então, assim, eu tô louco para rever essa série, porque deve ter tanta coisa que eu deixei passar nesse sentido, essas pequenas coisas de fotografia, tal, tudo mais, porque é muito sutil e muito natural. Eu lembro de uma cena com um dos robôs, eu não vou poder descrevê-la aqui exatamente para não dar spoiler, quando a gente fizer o podcast, aí eu posso descrevê-la ipsis literis. Mas, assim, o modo como a câmera se movimenta junto com o robô para gerar uma personalidade, fazer com que você sinta uma emoção advinda daquela criatura, assim, é tão sutil que você fala, meu, como é que o cara pensou nisso? Porque normalmente quando você pensa em alguma coisa, você já pensa em algo um pouco mais explícito, né? Então, assim, a série é um deslumbre de roteiro, de atuação, de visual, conceito. Realmente é uma série, assim, maravilhosa, foi uma gratíssima surpresa. Eu duvido que o pessoal vai falar muito, porque como a gente falou no começo, não tem aqueles plot twists, não tem aquele negócio de teoria de fã. Aliás, se tiver aí, se o pessoal fizer um sucesso nessa série, certeza que vai pipocar um montão de vídeo. O final de Tales from the Loop explicado, teorias, não sei o que. Ó, galera, se você tá vendo isso aqui, fuja disso, porque como o Daniel, o Rafa e eu já falamos aqui, essa série é uma coisa que você tem que ver, discutir com poucos amigos, mas principalmente ficar com você mesmo no final de cada episódio. Então esse negócio, afinal explicar tudo mais só vai estragar a experiência. A série não é sobre isso. Qualquer um que se dispuser a fazer esse tipo de coisa não entendeu já a série em si, né? Então é isso, pessoal. Esse aqui foi mais um Formiga na Tela. Dessa vez falamos sobre a maravilhosa Tales from the Loop aí do Prime Video, da Amazon. Deixa aí nos comentários o que você gostaria que nós comentássemos no podcast vindouro aí. Também coloque seus episódios favoritos para a gente tentar focar um pouco mais neles também. Se for dar spoiler nos comentários, enfim, deixa um aviso, bastante espaço aí para a galera não tomar spoiler sem querer, tá bom? Mas é isso, se você não assistiu, assista, vale muito a pena. E encontre conosco de novo aí no podcast recheado de spoilers, mais de 1 hora de conversa. Bom, outra coisa, se você gosta aí do nosso trabalho aí do Formiga Elétrica, os vídeos, os podcasts, os textos do site, você pode se tornar um de nossos apoiadores. Para isso, basta entrar em www.apoia.se/Formiga Elétrica e colaborar conosco o quanto você puder, o quanto você quiser. Se você se tornar um apoiador, você pode fazer parte de um grupo fechado no WhatsApp conosco e outros apoiadores. E também tem aí sorteios esporádicos aí, mensais, tal. Vira e mexe também tem lives exclusivas para vocês, então é bem legal, beleza, pessoal? É claro, deixa o like aí no vídeo, se inscreva no canal e não deixe de acompanhar nosso site formigaelétrica.com.br e nosso podcast lá no Spotify, beleza? É isso, até semana que vem.